Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lara, eu atuo como assessora jurídica aqui no Núcleo de Inovação Tecnológica do IEF de Minas. O Elite Connect é um encontro que nós fazemos mensalmente, junto em parceria com os escritórios locais de inovação tecnológica no campus. Esse mês representando o campus em Confidentes, a professora Roberta, e como convidado hoje nós temos o professor César. Vou iniciar fazendo uma breve apresentação dos dois e já dou a palavra para a professora Roberta e para o professor César. A professora Roberta, ela é analista de sistemas, mestre e docente com 28 anos de experiência em informática, atualmente coordena o Elite do IEF Sul de Minas no campus de Confidentes. E o professor César, só um minutinho que eu estou abrindo o currículo dele. Pequeno currículo do Dr. César. Ele é mestre e doutor em informações espaciais pela EPUSP. Ele é engenheiro cartógrafo, possui mais de 14 anos de experiência como engenheiro em empresas de aerolevantamentos, atuando no planejamento, processamento e controle de qualidade de projetos aerofotogrametria, sensoriamento remoto e perfilamento lidar, aplicativos de agricultura, irrigação, inventário florestal, infraestrutura, mapeamento territorial. Sua trajetória acadêmica inclui dados como lidar, aerotransportador, modelagem tridimensional, aerofotogrametria e batimentos por imagem, além de período como pesquisador e convidado no Instituto de Fotometria da Universidade Stuttgart, na Alemanha. Bom, depois desse breve currículo, eu passo a palavra para a professora Roberta e para o professor César para a gente dar andamento no nosso evento. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, professora. Ai, graças a Deus, porque até o momento eu achei que ninguém estava me ouvindo. Mas a minha imagem não está aparecendo, né? Não, a câmera está desligada para a gente. Infelizmente eu estou tentando aqui, mas não consegui ativar de jeito nenhum. Pelo menos a voz eu consegui voltar. Eu vou tentar lutando aí até o final da palestra, mas não estou conseguindo agora no momento. Me sinto assim imensamente grata, né, pelo César ter aceitado esse convite. Ele trabalha conosco em Confidentes desde 2024 no setor de agrimensura, docente, né, leciona várias disciplinas, principalmente na área, né, de drones também. Eu sempre vejo o meu colega com os seus alunos lá no pátio e ensinando os meninos, e eles ficam muito envolvidos no uso da tecnologia, nessas aulas práticas. Então, assim, não só nesse momento, né, mas também diante do currículo que você acabou de apresentar do nosso convidado, e também diante do momento em que vivemos, né, onde o empreendedorismo é marcante em todos os sentidos, né, todo mundo está precisando aprender bastante, a se envolver com esse tema, e o nosso colega já trabalha com os drones, e ele já tem esse assunto definido. Nós resolvemos, então, fazer esse convite para o César, e ele fazer essa palestra. Ele aceitou prontamente, né? E ele vai expor para a gente aqui o assunto uma breve palestra, né? Acredito eu. E depois a gente vai abrir, provavelmente, para questões, perguntas, né? Até essa semana eu achei muito interessante, né? Porque depois de escolhido o assunto, né? Que o César apresentou que ele ia falar e tudo mais, eu estava assistindo uma reportagem na televisão, e assim, como tema só de curiosidade a todos, né? O quanto o empreendedorismo está em tudo, né? E também os drones, né? A tecnologia de drones.
o pessoal de uma das favelas do Rio de Janeiro. Quando eu falo pessoal, eu estou me referindo ao pessoal não, vamos dizer assim, ao pessoal que trabalha de forma ilícita, né, na favela, vamos falar assim, dando cursos, tá? Fazendo cursos para trabalhar com drones na favela, para o tráfico mesmo, tá, gente? Então, eles fazendo cursos de aplicativos para trabalhar com drones na própria favela, trabalhando em empreendedorismo com isso. Então, assim, mais atual do que esse assunto, impossível, né? Então, assim, independente disso, claro, foi só uma curiosidade que eu trouxe aqui. Nós temos aí um profissional super capacitado, né, no exterior, até como convidado, né, para trabalhar como pesquisador, e agora faz parte do nosso campus e do nosso IFSU de Minas, e então a gente tem um momento de aproveitar todo esse conhecimento do César aí com a gente. Então é isso, vamos, né, fazer desse momento o melhor momento agora que a gente possa fazer aí com o trabalho dele, a exposição dele. Um bom trabalho a todos aí. Até mais. Vai lá, César. Boa tarde, pessoal. Agradecer aí, primeiramente, o convite, né, da professora Roberta, né, e por intermédio do escritório local do Elite, né, agradecer o pessoal da reitoria, né, em especial a Camille aí pela breve apresentação, né, e como a Camille já mencionou aí, né, eu tenho um currículo um pouco extenso na área de fotogrametria, né, depois da minha formação aí, só para vocês entenderem um pouquinho, né, depois da minha formação como engenheiro cartógrafo, em 2009, eu fui trabalhar diretamente nas empresas de aerolevantamento, né? E o interessante é que eu comecei no macro e agora eu estou atuando no micro, né? Eu trabalhei diretamente em grandes projetos aí de mapeamento aéreo com aviões tripulados, né? Então, monomotores, bimotores, né? Então, eu carrego isso comigo. Dentre os projetos principais que eu atuei, merece destaque aí o mapeamento da Amazônia, né, que foi um contrato aí por intermédio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Centro de Floresta, do pessoal da Floresta, né, e também um dos últimos projetos que eu tenho orgulho de dizer, né, que eu até gosto de mostrar aqui para o pessoal, é o mapeamento de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, que foi o último produto contratado por eles, que foi em 2020, né, os produtos de mapeamento aéreo, precisamente as ortofotos, eles foram gerados sob a minha supervisão, né? Então, tem essa vasta atuação mercadológica, associado a isso, né, sempre trabalhando com pesquisa, né, trabalhava em São Paulo e atuava também aí, fazendo mestrado e doutorado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Dentro do setor de engenharia civil, existe um programa de informações espaciais, no qual eu fui locado, né? E tive também, né, durante a minha carreira e formação acadêmica, eu tive a grande oportunidade de ficar um ano como pesquisador convidado do Instituto de Fotogrametria da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né, onde eu pude desenvolver aí parte do meu doutorado, que tem uma outra vertente muito interessante, que inclusive pode ser até objeto aí de uma nova palestra, né, que é a parte de determinação das profundidades submersas a um corpo d'água utilizando imagens, sejam elas de satélite, como também imagens tomadas aí por drone ou por imagens com câmeras acopladas aí em aeronaves tripuladas, tá? Bem, então, sem muitas delongas aí, né, vamos começar aí já agora, então, a palestra, que acho que vocês devam estar ansiosos para ver o conteúdo que eu trouxe aqui, que eu preparei para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou projetar aqui a minha apresentação. Ô, Lara, por gentileza, você poderia confirmar se está aparecendo corretamente a apresentação? Está sim, professor. Ok, então, muito obrigado. Então, começando a falar, né, empreendedorismo, quando a Roberta me convidou, né, fez o convite aí para atuar,
eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso falar de um assunto muito interessante, né, que é o drone, e falar como se pode, né, as possibilidades de empreendedorismo com esse mercado, porque muitos conhecem, né, o drone, mas não veem as minúcias do seu potencial aí de desenvolver atividades e até, como diz, ter sucesso profissional atuando nessa vertente. E o que eu preparei hoje para a nossa apresentação? Então, como a gente pensa que tem vários níveis de pessoas aqui assistindo essa palestra, né? Fazer uma breve introdução, né, do que é ARP, né, entre parênteses drone, porque aqui a gente já começa a falar que todo mundo conhece, né, essa tecnologia pelo seu apelido, né, que é o drone. Mas o termo correto, o termo técnico correto de se dizer é ARP, né, que a gente vai ver que a sigla está relacionada com aeronave remotamente pilotada, tá? Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui de maneira bem superficial, só para introduzir a todos, é sobre as legislações brasileiras, né? Porque o drone, como muitos não sabem, para você operá-lo, tanto na maneira de recreação, como na parte de empreendedora, né? Você precisa ter aí um conhecimento básico da legislação brasileira e saber, né, os meandros que você precisa adentrar para que você consiga atuar aí em conformidade com a legislação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alguns modelos de aeronave remotamente pilotada e como eles se subdividem, né? E a parte mais legal que a gente vai falar, discutir um pouquinho e apresentar aqui é a parte da atuação, né, das diferentes áreas com ARP, né, que a gente pode ter atuação de drones, né, na área de movie maker, agricultura, mapeamento. A Defesa Civil hoje é um grande utilitário aí desse tipo de tecnologia, né. Vamos falar aí sobre a inspeção de obras de arte e outras estruturas, né, e algumas outras possibilidades de utilizações, né? E para findar a nossa apresentação, vamos fazer aí uma breve discussão do que a gente espera para o futuro com as RPs. É um futuro aí não a longo prazo, mas a curto e médio prazo, porque a gente vai ver que algumas vertentes aí tendem a se desenvolver mais dentro desse mercado, tá? Bem, então, como eu já mencionei, dando um spoiler previamente aí durante a apresentação do conteúdo, né, o drone, popularmente conhecido por esse termo, ele recebe algumas outras designações, como aeronave remotamente pilotada, cuja sigla é ARP, né, e um outro termo que vocês podem ouvir aí, as pessoas dizendo, que faz menção, né, a esse tipo de tecnologia, é o VANT, que é Veículo Aéreo Não Tripulado, tá? Bem, então a gente tem que começar a pensar que a ARP, né, o drone por si só, ele é um veículo aéreo, né, um veículo que transporta, que utiliza aí o ar, né, a atmosfera aí para se locomover, e ele carrega a câmera, que a gente está comum em ver. Só que a gente vai traduzir, né, essa câmera de uma maneira mais ampla, né? A gente vai chamar ela de sensor, porque nós vamos ver que existem alguns outros tipos de ARP que carregam outros tipos de sensores, não somente câmera. A câmera é o que nós estamos mais acostumados a ver aí nos drones, mas nós precisamos entender que existem outros tipos de sensores que são carregados, né, por essa aeronave remotamente pilotada, tá? Então, sobre os sensores que a gente pode colocar, né, podemos acoplar em um drone, então nós temos aqui uma figura que mostra o nosso drone, né, assim, a aeronave propriamente dita, né? E aqui na parte frontal inferior, onde nós vamos ver aqui algumas setas saindo, nós acoplamos, né, alguns tipos de sensores.
O primeiro que eu estou mostrando aqui é o LiDAR, né, que é um tipo de sensor utilizado no mapeamento tridimensional da superfície da Terra. Então, o produto derivado desse tipo de equipamento não é uma imagem, não é uma fotografia, e sim o quê? Uma densa nuvem de pontos, na qual conseguimos manipular ela em softwares específicos, né? E conseguimos, por meio de técnicas de geoprocessamento, determinar alturas de árvores, alturas de casas, alturas de objetos. Conseguimos gerar aí alguns produtos algumas simulações, né, de inundação, né, em determinadas áreas por meio da topografia que é representada ali. Um outro tipo de sensor utilizado é uma câmera que recebe o nome de câmera hiperespectral. Por que ela recebe esse nome de hiperespectral? Porque na sua própria composição, nós vemos aqui que ela possui muitas outras lentes, né? Cada lente dessa capta um diferente comprimento de onda da energia da radiação do Sol e registra esse tipo de dado, né? E por meio da imagem obtida por uma câmera hiperespectral, nós conseguimos trazer estudos mais precisos e mais específicos no âmbito da identificação aí de possíveis pragas, né, e doenças em lavouras, realizar algumas técnicas de geoprocessamento para identificar onde existem corpos d'água, né, que seriam lagos, em uma imagem. Então, isso é possível por meio da imagem adquirida com essa câmera, que é a câmera hiperespectral, né? Temos a câmera multiespectral, que é uma câmera mais simples, né, que é a câmera que nós estamos acostumados a ver aí na maioria dos drones, né, que às vezes alguns de vocês já conhecem uma pessoa que tem um drone para recreação, tudo. E aí a câmera, que geralmente é acoplada, né, normalmente vem na própria RP, é uma câmera multiespectral, que obtém uma imagem colorida, né? Pode ser o produto dela, as imagens que os produtos que vai ser derivados dessas imagens são produtos que permitem a realização aí de várias análises, né? Fotointerpretação, produtos de mapeamento, né? Que é uma das possibilidades, que é um mercado, inclusive, que tem se desenvolvido bastante, tá? E temos aí um outro tipo de câmera que também tem sido bastante utilizada, principalmente aí defesa civil, pessoal da polícia mesmo, né? E quem trabalha aí com a parte de energia solar, que é a câmera termal, como o próprio nome sugere, né? É uma câmera que registra aí as variações térmicas, né? Ou seja, registra as variações de temperatura dos objetos que estão aí sendo observados por essa câmera, tá? Bem, como eu já mencionei, a utilização dos drones, né? Eu vou utilizar aqui na nossa apresentação o termo drone, porque vocês já conheceram aí, né? Que existem outros termos, mas popularmente a gente vai tratar aqui como drone. Tá? Então, a utilização dos drones estão vinculados a algumas regras vigentes, né? Por isso que existem algumas legislações, né? Principalmente, cada país possui alguma legislação, apesar de que se a gente pegar para entender a legislação de diferentes países, nós vamos ver que elas convergem, né? São sendo bastante semelhantes umas com as outras, né? Então, até falo aqui nas minhas conversas sobre esse tipo de assunto, que se você tem um drone e você vai fazer uma viagem para algum outro país, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque é importante você conhecer as regras de utilização e, mesmo que sendo para finalidades turísticas, algumas regiões, alguns locais, eles têm restrições de uso, né? Principalmente áreas de militares, né? No Brasil, principalmente. Se você tem um drone, você for levantar ele próximo de uma base militar, né? Ou algum outro tipo de órgão, como polícia, presídio, né?
você tem que tomar muito cuidado, porque o seu drone, ele pode ser abatido e você responder aí a algumas sanções perante a justiça, tá? Uma outra preocupação, né, quando se tem aí na questão da utilização dos drones, é a segurança contra terceiros, né, e proteção do espaço aéreo. Existe uma discussão muito grande sobre o espaço aéreo, qual é o limite do espaço aéreo. Por que isso? Porque quando a gente fala aqui, qual é o limite da nossa propriedade, né, da nossa casa, do nosso lote? O limite dele é delimitado por um muro físico, né? Porém, essa delimitação física, né, na superfície da Terra, ela não tem uma barreira quando ela se estende aí para o espaço aéreo. Até onde pertence, né? Me pertence a questão aérea, né? Mas e aí existem várias discussões em cima. E o espaço aéreo, ele é ocupado também por alguns outros tipos de aeronave, né? Então, a gente sabe que existe trânsito de helicóptero, trânsito de aeronaves que transportam passageiros, que transportam carga, né? Então, a preocupação quando se atua com drone no espaço aéreo é em virtude dessa questão da segurança. Preservar a segurança de privacidade das pessoas, né? Que isso é algo que é respaldado pela lei, bem como trazer segurança às estruturas aí que transladam, que utilizam o espaço aéreo. Existem alguns registros, né, de acidentes que ocorreram, que dizem que, com aeronaves, né, tripuladas, assim dizendo, que foram desencadeadas por aeronaves remotamente pilotadas ou drones que estavam voando em área que não podia, justamente porque tinha um tráfego intenso, né, de aeronaves nessa região. Então, por isso que a gente tem que entender as leis para saber até onde nós podemos atuar. E outra vertente que a legislação brasileira, né, ela traz, é sobre a regulamentação da aeronave brasileira. Eu costumo dizer que você ter um drone, o processo que você precisa fazer com ele é o mesmo processo de você ter um carro, né? Quando você compra um carro, você tem um documento, esse veículo seu, ele é registrado no nome de alguém, né, no Detran, e caso você cometa alguma infração, essa infração ela estará vinculada ao proprietário, né, desse veículo, né? E o mesmo ocorre com o drone, né? Então, o drone, quando você compra um drone, a legislação diz que você precisa registrá-lo na Anatel, né, e na Agência Nacional de Aviação Civil, tá? O porquê que nós precisamos registrar essa aeronave na Anatel? A Anatel, ela é um órgão que atua aí com a regulamentação, né, de equipamentos que são voltados para telecomunicação, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas telecomunicação com drone? Pessoal, tem total sentido. Por quê? Porque a aeronave remotamente pilotada, ela é pilotada, né, distante, utilizando um radiocontrole, né? Esse radiocontrole, ele estabelece uma comunicação com a aeronave para você executar aí as manobras e os comandos, né, utilizando uma frequência de operação. Então, essa aeronave, esse modelo de aeronave, ela precisa ser aprovada pela Anatel para que a radiofrequência escolhida aí para estabelecer essa comunicação, ela não interfira, né, em outros objetos que também utilizam frequências aí de operação, tá? Então, isso aqui, antigamente, o próprio proprietário, né, quem comprava o drone, tinha que fazer. Hoje está um pouco mais simplificado. Os modelos mais novos dos drones, eles já saem do fabricante homologados, né? Porque o fabricante, principalmente a marca DJI, né, ou DJI, quando ela vai lançar um modelo novo, esse modelo passa, o projeto, né, antes de ser vendido, ele passa por uma aprovação na Agência Nacional de Telecomunicações, tá? Então, a gente vai ver que alguns equipamentos já vêm com um selo da própria Anatel estampado,
né, falando que esse modelo tem aprovação da Anatel e pode ser comercializado no Brasil, tá? Um outro órgão que, né, nós precisamos fazer o registro desse equipamento é a Agência Nacional de Aviação Civil, né, por meio do portal Cisante, que é um portal vinculado à ANAC, no qual você realiza o registro de drone. E aí esse drone, né, essa aeronave, esse equipamento, ele vai estar vinculado a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, focando na propriedade e respondendo, né, judicialmente aí, caso seja necessário, tá? Bem, então, uma vez registrado o equipamento, para a realização de voos, né, como o espaço aéreo, ele é controlado, né, existe um controle aí da sua utilização por meio das equipes que monitoram aí as torres de comunicação aí da aeronave, da aeronáutica, né? Para você realizar um voo com um drone, é necessário que você faça uma solicitação de voo, onde você vai informar para o DCEA, né, que é o órgão que faz essa fiscalização, essa regulamentação, o local que você vai estar voando, né, porque aí a gente vai ter um mapeamento aí de todas as áreas que não são áreas restritas, assim dizendo. Temos também que ter olhos, né, e cuidado para não voar em regiões muito próximas de aeroportos, porque, como a gente já mencionou no slide anterior, existe uma preocupação muito grande com a segurança do espaço aéreo. E aeroportos, dependendo do tipo de aeroporto, na verdade, a norma, né, ela traz o termo não aeroporto, traz e sim o termo aeródromo. Porque quando a gente fala aeroporto, a gente pensa somente nos grandes aeroportos, né? E, querendo ou não, existem, né, em algumas cidades, igual aqui mesmo em Urfino, né, tem um aeródromo, que é um aeroporto que não tem tanta utilização. Mas a gente não sabe, né, na questão de caso de emergência, se ele pode funcionar aí como uma base de segurança aí para alguma aeronave que precise. E aí, então, passa a ter, né, um fluxo, né, de tráfego aéreo que não era previsto. E se tivermos voando ali, né, um drone nas proximidades, pode acontecer uma catástrofe, uma tragédia, né? Mas aí os meus alunos perguntam, professor, mas isso é difícil de acontecer. É difícil de acontecer. A probabilidade é mínima, sim, mas uma vez que a probabilidade, sendo mínima, existe, pode acontecer. Então, na dúvida, né, vamos ter cuidado e saber exatamente onde podemos atuar aí com os drones, tá? Então, aqui temos o portal da Anatel, né, que ele pode ser acessado diretamente pelo Gov, né, onde você pode fazer o registro da sua aeronave. Temos aqui, ó, um drone, né, onde na parte que você acopla a bateria, que seria essa cavidade aqui, ó, nós temos aqui uma estampa da Anatel e um código dizendo que significa o quê? Que esse projeto, né, dessa aeronave, ela está em conformidade, né, com as regras de operação aí de frequência vigentes e controladas aí pela Anatel, tá? Aqui temos uma captura de tela que mostra a tela do sistema Cisante, né, cuja sigla significa Sistema de Aeronave Não Tripulado, né, onde você vai fazer o seu cadastro, né, você clica aqui na opção Cadastrar Novo Drone, e aí você segue o passo a passo aí, e aí ao final, né, o drone, ele gera um código, né, que é um número de cadastro, aí você tem que colocar o modelo dele, o número de série do drone, né, e esse cadastro, o peso dele também, ele pede aqui para você realizar o cadastro, incluído, né, e esse cadastro, ele tem uma validade, né, igual essa validade desses dois modelos aqui que foram cadastrados por mim, eles estão vigentes até o dia 8 de março de 2028 e 21 de 5 de 2028. Então, é importante ficar atento, né, a essas datas, com certeza você vai ser lembrado de alguma maneira e tal, porque você precisa renovar. Se você não renovar,
esse drone passa a deixar de existir. E para você cadastrá-lo novamente, vai aí um processo bem longo, bem extenso. Então, a dica é, se você tem um drone, cadastre ele. Só que não esqueça de renovar aí a validade, né, esse cadastro pelo site, tá? Bem, então, vimos aí o cadastro realizado na Anatel e o cadastro realizado por meio da ANAC, né? E a solicitação de voo, ela é feita por meio, né, do sistema SARPAS, né, que você vai informar aqui, né, você pode fazer uma sincronização aí dessa plataforma com o Cisante, onde os drones estão cadastrados, né, e aí você pode escolher para qual equipamento, qual aeronave que você deseja realizar aí a solicitação de autorização de voo para execução de um voo de recreação, para execução de um voo de movie maker, ou para algum outro tipo de atividade que envolva a aeronave remotamente pilotada. Essa solicitação de autorização de voo, pessoal, ela é geralmente algo instantâneo, tá? Então, você faz a solicitação pelo site, se for uma área que não é restrita, se for uma área que não tem nenhum olhar aí, né, na questão de segurança nacional ou envolve algum outro tipo de segurança, né, ele é aprovado instantaneamente. Porém, se você precisar voar em uma outra área, que seja aí uma área restrita, entre aspas, né, você consegue voar, mediante, né, ao envio de algumas outras comprovações que o Ministério da Defesa precisa certificar a finalidade, né, pelo qual você realmente precisa voar próximo de uma área restrita, tá? E sobre a legislação ela é bem ampla, né? Existem várias normas aqui, e aí ela traz algumas definições, né? Algumas caracterizações de algumas pessoas que são envolvidas aí em uma missão, né? Bem como os tipos de missões que são possíveis de ser realizadas com um drone, tá? Então, na legislação, ele caracteriza, né, o piloto remoto, a pessoa envolvida, o observador, e a pessoa anuente, tá? Então, o piloto remoto, como o próprio nome sugere, vai ser aquela pessoa que vai controlar a aeronave, sendo responsável por todas as etapas, né? De operação, decolagem e o pouso. Pessoa envolvida ou observador, né? Seria aquela pessoa cuja presença dela em uma missão, né? Em um trabalho a ser realizado com drone, ela se faz de extrema importância, né? Então, ela atua como um agente importante, tão quanto o piloto. A gente vai ver aqui que em alguns tipos de operação, né, requer que, além do piloto, tenha-se uma pessoa envolvida ou o observador, cuja função, né, é justamente observar o drone, principalmente se ele for enviado para grandes distâncias, né? Porque pensa, um drone pequenininho, posto a uma determinada altura na atmosfera, num céu azul. Se você mandar ele a 200 metros, às vezes ele pode se perder das suas vistas, né, dos seus olhos. Então, é importante para que essa pessoa tenha contato visual diretamente com o equipamento durante toda a manobra de execução, tá? Pessoa anuente é uma pessoa importante também de ser caracterizada aqui quando se trabalha com drone, que é aquela pessoa que, por consentimento próprio e assumindo riscos, autoriza expressamente a operação de uma RP próxima a si ou seus tutelados, tá? O que a legislação traz sobre isso? A legislação traz que é proibido realizar voo sobre pessoas, né? No entanto, que ele estabelece uma distância de segurança de operação do equipamento, e ele recomenda, né, a legislação traz que se deve operar um drone com uma distância de 30 metros, mínima, né, de 30 metros, distante de pessoas. Porém, a gente sabe que algumas atividades existem, não tem como não ter pessoas ali. Imagina, vou fazer um serviço de drone para filmar um casamento, né? Então, como que vai retirar as pessoas? As pessoas são agentes, né, importantes aí para esse tipo de trabalho, para registrar, né, que tinham pessoas, a quantidade de pessoas, tá? E aí, então, essas pessoas,
elas precisam dar uma anuência dizendo que não tem problema, que ela vai estar ali na região e que ela assume, né, qualquer responsabilidade sobre algum dano que possa vir a ocorrer, né, com a aeronave remotamente pilotada durante o tempo que ela estiver ali presente na área. Tá? Bem, então a legislação brasileira, como eu falei aqui, né, ela caracteriza alguns tipos de voos, né? Então, o primeiro voo que ela define é um voo, um dos voos mais simples, né? Que ele chama de veloz, pela sigla, né? Que é um termo em inglês, cuja tradução significa operação em linha divisada visual, né? Então, pela figura, nós temos que nesse tipo de operação, né, o piloto ele vai estar em operação com rádio controle, porém ele vai manter a distância que ele vai conseguir desenvolver nesse voo aqui, ele mantém diretamente o contato visual com a aeronave. Então, geralmente, missões, né, com esse tipo de característica, são missões onde as pessoas não vão enviar o drone para uma distância muito grande, né, ou uma determinada altura muito alta. Um outro tipo de operação, né, que já vai trazendo um certo nível de complexidade, é a operação em linha divisada visual estendida, cuja sigla, né, do termo em inglês é EVLOS, né? E como a figura aqui traz, né, é necessário a presença do observador, né? Então, neste tipo de operação, nós temos aí um piloto envolvido e um observador. O piloto, ele fica posicionado em um determinado lugar, realizando aí, né, as operações com o rádio controle, e o observador, ele fica em um ponto estratégico, né, de onde vai ocorrer aí toda a missão, né, de aquisição de dados aéreos, e ele vai manter o contato desse ponto com a aeronave. Então, é um ponto estratégico que é previamente definido, né? Então, caso tenha algum comprometimento, né, estando passando próximo de uma árvore, que seja, né, o observador, por meio de um rádio controle, um rádio, né, de comunicação, ele vai estabelecer contato direto com o piloto, dando as orientações, dado que o piloto, né, ele vai enxergar apenas a visão que está presente na câmera, né? Para quem joga videogame, né, conhece esse tipo de visão como visão em primeira pessoa, né? Então, a visão do piloto vai ser a visão da câmera, que é a visão de primeira pessoa. E, às vezes, alguns objetos que podem gerar aí algum choque, né, venha comprometer aí o voo, a missão. Bem, um outro tipo de missão, que é uma missão mais arriscada, né, ela é conhecida como operação além da visada visual, cuja sigla em inglês é o BVLOS, né. Nesse tipo de operação, o piloto nem o observador, ele possui, né, um contato direto aí com o equipamento, né. Então, é uma operação mais arriscada, você precisa ter uma grande experiência para realizar esse tipo de missão, né? E quando a gente passa a estudar sobre o universo dos drones, né, a gente consegue trazer alguns exemplos aí, né, desse tipo de operação. Um exemplo é você trabalhar aí com a inspeção de linhas de transmissão de energia, né? A linha, ela é uma feição linear, é um objeto linear que percorre extensas distâncias, né? Longas distâncias. E aí, então, o drone, mesmo tendo o observador, em algum momento ele não vai conseguir enxergar, né? Então, esse é um exemplo do tipo de operação classificada aí como além da linha divisada visual, tá? Como eu já mencionei, a legislação, ela traz aí algumas regras, né, de operação do equipamento próximo, né, ao aeroporto, aos aeródromos, assim dizendo, né, o termo aqui que ele traz é aeródromo. Bem, então, todo aeródromo, né, o aeroporto, ele é uma feição linear, onde se encontra aqui pela figura demonstrada pela localização da aeronave, né, e temos aí
se a gente prolongar essas linhas, nós temos aí o que a gente chama de cones de aproximação, né? Que é onde o avião pode subir ou descer, ou ele pode pousar ou decolar, tá? E à medida que ele decola ou pousa, as suas alturas de voo, elas vão diminuindo quanto mais próximas elas estiverem da pista, né? E temos também que considerar não somente nessas direções dos cones, mas como também ao entorno do aeródromo, porque muitas das vezes, né, para quem já voou de avião, sabe que muitas das vezes é necessário ficar sobrevoando, né, ali a área, né, do aeroporto, de modo aguardando, né, para que tenha autorização de pouso, né? E aí, então, ele fica sobrevoando numa determinada altitude, tá? Então, nós podemos ver aqui que nessas figuras nós temos algumas altitudes e cores indicadas, né? Igual que está em vermelho aqui, é um lugar que vermelho e laranja, né? São regiões que são extremamente proibidos levantar aí a sua aeronave remotamente pilotada. Em alguns modelos de aeronave, o equipamento nem liga se você estiver exatamente aqui do lado da pista, ele nem vai ligar. Existe um bloqueio que é reconhecido, né? Que, como eu mencionei, esses aeródromos, eles são mapeados, né? E o equipamento possui um receptor GNSS acoplado, que vai reconhecer a coordenada de onde o equipamento está e a proximidade, né, do aeroporto mapeado, tá? Bem, o que está em azul aqui, a gente consegue levantar a nossa aeronave remotamente pilotada. Então, nós temos aí, ó, que está mais azul escuro, nós podemos levantar aí a alturas menores de 30 metros, o que está em azul mais claro aqui, nós conseguimos levantar até 60 metros, né? O que está em um azul mais clarinho aqui nessa parte circular, nós conseguimos levantar até 90 metros, e aonde está branco, nós conseguimos levantar até 120 metros. O porquê 120 metros? Porque a legislação estabelece que os drones, né, podem voar até uma altura máxima de 120 metros, respeitando a legislação, tá? Isso na questão do uso civil, porque aí existem outras nuances, né, como para usos militares, que aí existe aí algumas outras regras que precisam ser cumpridas, né, e algumas outras possibilidades, dentre elas voar bem mais alto, tá? E quando se fala de drone, a legislação brasileira também traz uma classificação desse tipo de equipamento. Ele divide aí em 3 classes, em classe 1, classe 2 e classe 3, tá? A classe 1 são aqueles equipamentos que têm um PMD maior que 150 quilogramas. O que é PMD? É o peso máximo de decolagem. O peso máximo de decolagem é diferente do peso do equipamento, tá? Por que isso? Porque existem alguns modelos de drone que podem carregar carga, né? Um exemplo clássico são os drones de pulverização agrícola, né? E quando você adquire um drone de pulverização agrícola, ele vai ter um peso aí de sua constituição, né? Só que a finalidade dele é o quê? Carregar carga, carregar algum líquido, né, que seria um defensivo agrícola, que vai trazer um peso maior à sua estrutura, que já possui um peso, né? Então, quando eu tenho o peso do equipamento somado com o peso de alguma coisa que ele carrega, a gente traz o nome de peso máximo de decolagem, tá? Então, em cima disso, eles estabeleceram em classe 1, 2 e 3. O 1 são equipamentos muito pesados, muito grandes, né? Maiores que 150 quilos. Classe 2 tem uma variação entre 25 e 150 quilos. E classe 3, maior que 250 gramas, né? E menor que 25 quilos. Então, temos alguns exemplos aqui que eu trouxe, né? Ilustrando aqui o classe 1, né? Como o velocóptero, que na verdade é como se fosse um helicóptero, porém ele não precisa de piloto, ele vai ser pilotado de maneira remota, utilizando aí um radiocontrole, tá? Na classe 2, nós temos aí os equipamentos de pulverização agrícola, né, com maiores exemplos, né, que são equipamentos mais robustos, que tem aqui um reservatório que colocamos aí o defensivo agrícola, que ele vai realizar aí a sua
pulverização sobre a lavoura. Tá? E classe 3 é onde se enquadra a maioria dos drones que nós estamos acostumados a ver, que são os drones de imageamento, né? Como eu tenho exemplos aqui, o DJI Matrice, o Mavic, né? O da linha Neo e o Mini, né? Que ele tem menos de 250 gramas. Ele tem, estrategicamente, 249 gramas, tá? Bem, então, os modelos, nós vimos aqui, esses modelos, eles podem ser utilizados aí, classificados também de acordo com a sua finalidade de uso, né? Eles podem ser classificados aí como civil ou militar, né? Os militares, eles têm a especificidade, aí, como a gente tem visto algumas notícias, né? Principalmente para lançamentos de mísseis, né? É uma coisa até triste de se falar, mas, infelizmente, ele tem essa finalidade. Além também da finalidade de monitoramento do território, dos limites territoriais de uma nação, né? Igual o Brasil aqui, né, possui um modelo robusto de ARP que faz aí o monitoramento das fronteiras da Amazônia, todo operado de maneira remota, tá? E no que compete à utilização civil, nós trazemos aí destaque, né, para as atividades agrícolas, para a engenharia e capacitação aí de captação de imagens de vídeos e vídeos artísticos, tá? Então, nós temos que esses dois modelos aqui, voltados para atividade agrícola e engenharia, eles são maiores no seu tamanho, né? E são mais robustos, porque eles requerem aí conter alguns sensores mais específicos para que eles desenvolvam a atividade no qual ele foi concebido com uma maior precisão, tá? E nós sabemos aí também que, dentre os modelos de drones existentes, seja ele aí para uso civil ou militar, nós temos uma variedade de drones que podem ter uma classificação conforme a sua aerodinâmica, né? A aerodinâmica, para quem não sabe, é o que faz o drone voar, assim dizendo. Então, mediante essa vertente, nós temos aí, né, os drones que são classificados como multirotores, temos os drones que são classificados de asa fixa, e temos aí os híbridos, né, que têm asas fixas e alguns rotores, né, alguns multirotores, tá? Então, vamos ver rapidamente, né, o que seria cada um deles aqui. Então, sobre os multirotores, é o que nós estamos mais acostumados a ver. São equipamentos aí que possuem, no mínimo, um conjunto de 4 hélices, né, igual esses modelo aqui, esse outro aqui, tá? Porém, eles podem carregar aí mais hélices, né, igual esse maior aqui, mais robusto, ele possui 6 conjuntos de multirotores, tá? E outra característica importante para eles é que eles realizam a sua decolagem e o seu pouso totalmente na vertical. Tá? Então, quando você lança um drone, ele sobe verticalmente, quando ele pousa, ele desce verticalmente. Tá? Temos aqui agora, para vocês verem, um modelo de asa fixa. O modelo que eu trago aqui é o modelo Batmap, né? Ele é um modelo que tem um material aí leve, né, polipropileno, que eu acho que, se eu não me falha a memória, que parece com um isopor, né? Então, ele tem uma asa, né, com uma abertura e uma envergadura, e apenas uma hélice aqui na parte traseira, na qual vai dar aí impulso, né, vai dar um fator de impulsionar o seu voo, tá? E aqui nós temos esse vídeo passando aqui, que mostra, né, na tela aqui de vocês, como que é feito a decolagem desse equipamento, né? Que ele é lançado por uma catapulta, lá o motor está girando, né? E aí a pessoa aciona uma catapulta ou um estilingue, como se fosse um elástico, né? Que prende nas asas e solta ele para que ele consiga pegar impulso e começar aí a realização do seu voo. Então, como características desse tipo de equipamento, nós temos aí uma maior autonomia de voo, decolagem por catapulta, e para pouso, né, ele pode pousar de 2 maneiras. Ele pode usar um paraquedas, que é acionado quando ele atinge uma determinada altura, em relação ao ponto de decolagem, né, ou ele pode cair aí
totalmente de peito no chão, né? Vai quebrar? Não, não vai quebrar, né? Ele já foi meio que concebido, o seu material, para aguentar esse tipo de pouso. Olha lá, ó. Ele vai pousar de peito no chão, tá? Então, esse é uma característica aqui. Então, esse equipamento, quando eu falo aqui de maior autonomia de voo, eu estou querendo dizer a durabilidade da bateria durante uma missão. Porque esses drones que nós compramos aí, os multirotores, né, infelizmente, aí, eles não têm uma grande quantidade de carga na bateria. Hoje, até que nós temos aí algumas baterias mais robustas, né, dos modelos mais novos da DJI, que duram em torno de 50, 52 minutos, né, dependendo do que você está fazendo na missão. Um outro exemplo aqui, né, de equipamento, que é muito interessante, que é um drone que eu trago aqui da Wingrita, que é o híbrido, né, que ele pousa e decola na vertical, porém o seu voo no ar, ele vira, ele inclina na horizontal, ó, como se fosse um asa fixa voando mesmo, né. Então, é um equipamento hoje de mercado, é o que existe melhor para a questão de mapeamento, devido à sua grande quantidade de tempo aí da bateria, né, de durabilidade da bateria, né, e a possibilidade, olha lá ele pousando, ó, ele pousa totalmente na vertical, é até bonitinho de ver, né, essa tecnologia, tá? E uma possibilidade interessante dele é que ele tem a base na sua peitoral, na barriga, aqui na parte posterior, né, inferior, ele consegue ter uma cavidade no qual é possível a gente colocar aí uma câmera ou colocar aí um outro tipo de sensor, como o LiDAR, né? Então, para mapeamento, eu até brinco aqui, eu falo que esse aqui é o brinquedo, né, que eu sonho em ter aqui em nosso setor, em nossa instituição, tá? É um equipamento bastante caro, né, na ordem de milhões, né, mas para quem trabalha com mapeamento de grandes áreas, quer utilizar aí a aeronave remotamente pilotada, é um nicho de mercado que, como se diz, o projeto se paga, né, assim dizendo. Bem, então agora nós estamos caminhando aí, né, para uma das partes que vão conduzir aí, voltados mais para a questão do empreendedorismo, né, que é algumas possibilidades de atuação da ARP, onde você pode, né, utilizar, né, os drones como fonte de financeira de trabalho, né. Então, nós podemos utilizar aqui, que nós vamos trazer a utilização básica, que é a MoveMaker, a utilização do drone em mapeamentos, como que ele tem sido utilizado, na agricultura, inspeção de prédios e estruturas verticais, defesa civil e outras aplicações. Eu até coloquei o termo criatividade, porque quando eu falo, né, da utilização de drone, você conhecendo, né, o que é o equipamento, os seus fatores limitantes e sabendo trabalhar com ele, então vai da sua criatividade conseguir desenvolver aí, né, uma nova atuação, quem sabe, né, até um produto de inovação mercadológica. Vocês vão ver algumas utilizações aqui que vocês nem fazem ideia, né, do que o drone pode ser utilizado, tá? Temos aqui uma corrida de carro, no qual algumas cenas, elas são capturadas aí, algumas cenas únicas, né, que jamais poderiam ser adquiridas aí se não tivéssemos, né, um drone gravando, né. Então, o MoveMaker, ele é uma das grandes utilizações hoje desse equipamento. Não sei se vocês prestaram atenção durante alguns jogos da Copa do Mundo, mas alguns lances, né, de alguns jogos eram registrados aí por uma aeronave remotamente pilotada que sobrevoava, né, o campo de futebol. Então, a sua utilização hoje para a gravação de MoveMaker é muito grande, né? Alguns filmes de Hollywood foram gravados utilizando o drone, como exemplo aqui, né, o filme De Volta para o Futuro. Muitos vídeos de publicidade são feitos com cenas gravadas com drone, né, igual a apresentação de um parque aquático, a apresentação de um loteamento, tudo isso é feito, tomado com drone, tá? Só que para esse tipo de MoveMaker, né, esse tipo de trabalho, você precisa ter aí um lado bem criativo, né,
aflorado, porque você precisa saber operar o drone, e chegando lá não é simplesmente adquirir as imagens e as filmagens. Você precisa planejar previamente, né, escrevendo um roteiro, porque todo filme, né, todo vídeo, né, de movie maker que você faz, ele acaba contando uma história, né? Então você precisa pensar, como vai ser o começo do filme, como vai ser desenvolvido o meio e como vai ser desenvolvido o final, né? E aí tendo isso em mente, você tem que aprender a fazer algumas manobras também muito interessantes com o drone, adquirir cenas fabulosas e depois montar aí o seu vídeo, né, de publicidade, tá? E com o drone também, pessoal, é possível fazer lives. Então, se eu quiser fazer uma live de algum evento, né, eu conecto o drone, tem a possibilidade de conectar ele no YouTube, e você transmitir toda a cobertura aérea por meio desse canal do YouTube, tá? Uma das utilizações que eu gosto muito, né, que eu sou especialista aqui, é a parte de mapeamento, né? O drone hoje, ele é utilizado para a realização de mapeamento de áreas, para diversas finalidades, seja área urbana, seja área rural, tá? E a aquisição das imagens para gerar os produtos de mapeamento, ela é realizada de maneira automática. Então, você precisa elaborar um plano de voo, né? Igual essa figura aqui, ela mostra um plano de voo, onde você vai estabelecer as linhas de voo, que a gente chama de faixas de voo, e qual vai ser a altura que esse equipamento vai voar do solo, né? Porque aí a gente tem que pensar na questão de resolução da imagem, que está relacionado com a capacidade de identificação de um determinado objeto na imagem, né? Se eu voar muito alto, eu não vou ter um objeto muito definido na imagem. Diferente, se eu voar muito baixo, eu vou ter um objeto bastante definido. Só que entre voar alto e voar baixo, você está modificando, né, a área de visualização dentro de uma imagem. Ou seja, voar mais baixo me garante que eu tenha uma imagem com uma alta resolução. Porém, eu vou ter muito mais imagens recobrindo a área que eu preciso. Se eu voar muito alto, eu posso não ter uma resolução, né, de identificação desse objeto muito grande, porém eu cubro uma área maior, ou seja, eu tenho, né, uma quantidade menor de imagens para processar e gerar os produtos, beleza? Então, esse tipo de vertente requer aí, se você quiser partir para essa linha, requer que você tenha, faça alguns cursos, né, dentre os quais são ofertados aqui pelo setor de agrimensura e cartografia, né, o curso técnico em geoprocessamento, tanto na modalidade presencial como EAD, os alunos, né, são, como a professora Roberta mencionou, são treinados por mim durante todo o ano, né, na disciplina de fotogrametria aplicada por drone, a realizar alguns tipos de aquisições para algumas finalidades específicas, né. Então, dentre elas que eu ensino aqui, é realizar o mapeamento utilizando aí as imagens adquiridas por drone, beleza? E esse tipo de demanda, né, então não basta somente você adquirir as imagens, vocês precisam ter softwares específicos para tratar essas imagens e gerar os produtos que podem ser utilizados aí nos mais diferentes âmbitos, né? Então eu posso utilizar esses produtos de mapeamento para o mapeamento urbano, para as cidades, né? Na parte ambiental, na parte rural e por aí vai. Então, temos aqui um exemplo de um dos produtos gerados do mapeamento, igual essa região aqui, é a região central de Inconfidentes, né? Onde nós temos aqui a catedral, né? Onde eu estou mostrando aqui com o meu pointer laser, e a parte atrás, temos aqui parte do Instituto Federal, né? O prédio principal. E aí, essa região aqui, para gerar esse produto que se chama ortomosaico, no mínimo, ele deve ter adquirido aí umas 30, 35 imagens individuais, e que por meio que foram levadas para um software específico e geraram esses produtos de maneira georreferenciada, ou seja, eu consigo fazer medidas de distância, áreas, né, ângulos, né, como se fosse um mapa, né? E aqui tem um detalhe da resolução, né, desse tipo de produto, onde eu consigo ver os ladrilhos, quando eu dou um zoom, né, eu consigo ver os ladrilhos aí
que constituem alguns desenhos específicos na praça. E aí um outro produto de mapeamento que já tem uma vertente tridimensional, esse ortomosaico, a sua utilização é planimétrica, eu consigo fazer todas as medições planimétricas, né, a distâncias, área, perímetro e por aí vai. Já a nuvem de pontos, ela é um produto tridimensional, onde por meio das imagens adquiridas, eu consigo obter aí a altura dos objetos, né, calcular volume de corte e aterro topográfico, fazer algumas simulações de inundação, né, igual aqui em Confidentes mesmo, tem um TCC que eu estou orientando junto com a professora Fabiane, onde a aluna ela fez alguns voos em algumas áreas específicas que são de ocorrência de alagamento, né, e nós vamos utilizar esse produto específico, né, a nuvem de pontos, que vamos derivar outros produtos, para identificação da área exata de alagamento, caso tenhamos aí um volume X metros cúbicos de água que seja aí transbordado pelo rio que corta essas regiões. Tá? Passando agora para a agricultura, acredito que muitos já tenham visto, né, como a utilização desse tipo de drone, né, na pulverização, né, um drone que a gente vê aqui, que ele voa bem baixo, né, ele não voa alto. Por que ele voa baixo? Porque ele precisa aplicar, ter a garantia que o defensivo, né, agrícola ali, ele não vai ser disperso com o vento, né? Então, voar baixo faz com que esse defensivo agrícola não seja levado para muito distante de onde ele precisa, tá? E também sabemos que, para trabalhar com pulverização agrícola, é necessário que você tenha uma habilitação específica, né? Fazer um curso, não adianta só você saber pilotar o drone, tá? Você precisa ter uma habilitação específica, que é o CAR, que é uma certificação que você tira, você vai no estudo, né? E tira essa certificação. Hoje ela pode ser tirada online, né? Porém, tem algumas escolas que ofertam esse tipo de treinamento de maneira presencial, tá? E também, para trabalhar com pulverização agrícola, é necessário você ter conhecimento de mapeamento por drone, porque como o drone de pulverização ele voa baixo, né, pode ser que você precise desviar de alguns objetos com altura. Pode ser que em algumas plantações, como plantação de cana, tem uma árvore muito alta no meio, né? E se o drone voa, vamos supor, a 4 metros de altura, a árvore está a 6, então você precisa fazer previamente, antes de aplicar o defensivo agrícola, um mapeamento, né, aéreo com imagens, gerando aqueles produtos, identificando aí os obstáculos que possuem essa altura, que podem trazer algum comprometimento aí na aplicação, tá? Uma outra utilização aqui desse tipo dos drones é a inspeção, né, não somente de estruturas, como a gente está vendo nesse vídeo aqui, né, mas como também de prédios, telhados, né, porque essas tarefas, antes do advento dos drones, elas eram realizadas por pessoas, né, que precisavam ser treinadas, utilizar rapel, e não tinham um rendimento muito grande, e não tinham também sequer um registro, né, desse tipo de ocorrência. Então, hoje, você ter um drone e realizar as imagens e gravações, e analisá-las com todo o conforto, e não comprometendo a segurança, né, de ninguém, integridade física, se torna uma tarefa de muito mais fácil de ser execuível, né? E esse nicho de mercado está muito em alta, né? Para quem quiser empreender aí, ó, emergir, né? Fazer uma imersão aí de um curso de drone, de aquisição aí de dados, né? De imagens e de filmes, e passar a ofertar esse tipo de serviço, tá? Como eu mencionei, esse tipo de operação sendo realizada por meio de drone traz uma maior segurança, evitando acidentes, né? E ter as imagens e os filmes registrados no computador é muito mais fácil de ocorrer. Aqui no Instituto Federal, semana passada, eu dei um trabalho para os meus alunos, que eles fizeram a inspeção de alguns telhados, né, de algumas edificações aqui na fazenda, escola, de modo a identificar aí algumas possíveis patologias, né, telha quebrada, ferrugem de alguns equipamentos, caixa d'água com tampa aberta,
né? E por aí vai. Então, é um excelente nicho de mercado para quem gosta. Outra utilização voltada para a defesa civil, né, é a utilização desse equipamento em sobrevoos de áreas de difícil acesso após a ocorrência aí, né, de algum desastre, né, ou algum objeto que tá, pessoas que estão desaparecidas, né, ou pessoas que realmente precisam de ajuda. Esse modelo aqui é um modelo da marca Evo, né, é o Evo 2. E ele é um equipamento muito interessante, né, que além da câmera que ele carrega, como todos os drones da classe 3, né, ele tem a possibilidade de colocar um alto-falante em cima, né, colocar uma luz refletora, né, de modo com que ajuda aí a estabelecer uma comunicação por meio de um rádio controle de quem está aí na missão, né, de busca e resgate, né, bem como clarear, né, o ambiente ali para as pessoas que às vezes estão perdidas, né, enfim, não sou muito proprietário aí, não tenho muita propriedade para falar desse tipo de utilização, porque eu não conheço muito a área de defesa civil, mas é uma área que as prefeituras estão investindo para a compra desse equipamento, justamente para utilizar aí como estratégia de ação, tá? E uma outra utilização das prefeituras, que inclusive eu descobri por meio de um aluno meu que fez o curso do Pronatec comigo aqui, é que as prefeituras, a prefeitura de Ouro Fino vai adquirir um equipamento desse para fazer inspeção de quintal de casa, né, onde as pessoas não deixam aqueles fiscais, né, da Secretaria da Saúde, eu acho, alguma coisa do tipo, a ver se tem focos de dengue. Então, olha que bacana, né, esse tipo de utilização aí do equipamento, né. Bem, e outras aplicações, né, diversas. Aqui nós temos uma usina, né, de geração de energia térmica, né, e essas placas térmicas, quando a gente olha para elas, a gente não consegue ter uma visão, né, se elas estão trabalhando corretamente, ou seja, se elas estão gerando a energia por meio do calor acumulado nas placas, né. Então, você hoje voar com um drone que tem uma câmera termal, você consegue saber se essas placas elas estão ou não, né, trabalhando corretamente, porque é importante que você tenha, né, que toda a usina, né, de geração de energia térmica funcione na integralidade. Então, uma das utilizações dos drones hoje é justamente nessa inspeção de placas solares. Uma outra aplicação, né, da parte de drone com câmera termal é a identificação, né, de pessoas, né, no período da noite, em florestas ou em áreas cobertas, né, às vezes tem o caso aí de alguns fugitivos de presídio, né, saírem e adentrar uma mata, né, que não é muito densa, né, e como é um corpo que emite calor, sobrevoar com drone, né, sobre essas regiões, a gente consegue ter aí a variação, né, de térmica sendo emitida por esse corpo, e possivelmente inferir, de acordo com o desenho dessa radiação, se é uma pessoa ou um animal, tá? Então, existe essa possibilidade. Esse aqui, para mim, é a possibilidade inovadora, né, que é um drone que aplica, né, um material aí, né, para limpeza de fachadas e vídeos prediais. Então, nós temos aqui uma mangueira, né, que é acoplada na aeronave remotamente pilotada e que ela vai sendo conduzida por um piloto numa determinada velocidade e ela vai jogando aí algum produto, né, que vai fazer a limpeza. Depois ela vem com uma mangueira de água para enxágue, né? Então, isso facilita muito a vida de pessoas que atuam nesse tipo de mercado. Por quê? Porque a gente sabe também que esse tipo de atividade, até um determinado tempo aí, né, ele era realizado por rapel. Pessoas iam com rapel, ficavam o dia inteiro sentado, né, numa corda, amarrado por uma corda, descendo e realizando uma limpeza, que demorava, inclusive, dias para ser realizado, tá? No meio da questão da agricultura, temos aí os drones semeadores, né, onde são desenvolvidos aí um equipamento que é acoplado na parte inferior do drone,
né, que é um recipiente que você coloca as sementes que você deseja plantar, e aqui, essa cavidade, que é essa parte externa aqui, mais inferior, ela vai rotacionando e o drone vai sobrevoando. À medida que o drone vai sobrevoando, né, ela vai lançando as sementes, né, na região que precisa ser plantada. Inclusive, eu estou com uma ideia guardadinha aqui na minha cabeça para ser desenvolvida justamente com o pessoal da informática e o pessoal da engenharia ambiental aqui de Inconfidentes, onde a gente quer, por mais que exista, né, já alguns modelos que têm esse tipo de equipamento, a gente está com a ideia de desenvolver um semeador nosso aqui para ser acoplado num drone e ser utilizado para reflorestamento de floresta nativa, né, que precisa aí ser reflorestado. Então, aí por isso que nós estamos pensando nesse projeto e envolver aí 3 professores de áreas distintas para a gente realizar aí esse tipo de projeto, tá? Bem, um outro projeto aqui, está acabando, viu, pessoal? Tá um pouco extenso, mas eu acho que está bem interessante. Isso aqui já aconteceu na China, né, que é a entrega, a utilização do drone para delivery, né? Então, na China, né, já está ocorrendo algumas entregas de alguns tipos de equipamentos, né, ou produtos que podem ser entregues com drone, tá? Isso aqui vai um pouco ainda aí mexer com várias vertentes, né, e trazer sérias preocupações de como isso vai, de fato, operar na prática, né? Mas, como a gente vai ver logo, logo, eu acredito que vai ser uma das tendências aí para o futuro. Imagina você ter aí um L-ponto na sua casa, um L-ponto de drone na sua casa, né? E aí você comprar algo pelo Mercado Livre e aí isso ser combinado de ser entregue e deixado aí no local pré-estabelecido por você, tá? Esse tipo de utilização, eu acredito que muitos já viram, né, também, que é a utilização dos drones para publicidade em shows, né, onde aqui na primeira imagem, né, mais à esquerda, você tem um drone carregando aí uma imagem, né, ou um letreiro, alguma coisa do tipo. E nas 2 outras imagens aqui mais à direita, né, o drone, ele é utilizado aí para voos, né, construindo algum tipo de objeto no céu, né, igual essas 2 tomadas aqui, elas foram feitas naquela festa Tomorrowland, que é muito famosa aí, né, para as pessoas que gostam de música do gênero eletrônico, né, Psy, onde alguns DJs, durante o show, eles erguem, né, um conjunto de drones que operam totalmente com precisão, né, um com os outros, para desenhar esse tipo de feição no ar sendo representado com essas luzes, né? Igual temos aqui escrito Brasil, né, e a elaboração do mapa, mais ou menos, do Brasil com drone, ou no outro lado direito aqui, a constituição de uma ave, né, simbolizando aí alguma coisa relacionada com a apresentação do DJ. Então, nós podemos ver aí que existe uma grande quantidade, né, da utilização dos drones, tá? E o que a gente pensa aí hoje da tendência para o futuro, né? Então, já tem hoje uma grande disseminação para com a sociedade. Porém, isso não vai parar. Então, a cultura da utilização de drone em muitas coisas, ela vai se continuar, né, sendo disseminando, se tornando cada vez mais normal aí nos dias, tá? E eu acredito que vai ter um foco maior aí na questão da utilização dos drones para delivery, porém vão ter legislações severas e rigorosas, com certeza, para esse tipo, né? Porque imagina, que tipo de objeto que pode ser transportado com drone? Carga viva não pode. Material explosivo, né? Então a gente já começa a amadurecer nessas vertentes aqui, trazendo aí essas questões para a gente pensar, tá? Eu acredito que os drones vão ter uma maior autonomia em tomadas de decisões, né, porque é um veículo, né, e já se fala há muito tempo sobre veículo autônomo, né, então existem carros autônomos, né, e por que não existir um veículo aéreo, né, uma aeronave remotamente pilotada, né, autônoma, que tome decisões, né. Outro futuro aí que a gente vai ver logo,
é o transporte de pessoas, né? Como tem já aquele modelo que eu apresentei na classe 1, que é o velocóptero, né? Então, eu acredito que logo, logo teremos aí os carros voadores, né? Que é algo que já para quem, como diz aí, tem uma certa idade parecida com a minha, vai lembrar que existia um desenho que arremetia a algo que a gente já está vivendo hoje, tá? E um outro avanço no futuro que eu espero que venha acontecer é uma melhora significativa aí do tempo de duração das baterias, né? Porque, por mais que tenha baterias que durem 50 minutos hoje, ainda é pouco, dependendo do tipo de operação, né? Então, acho que aí a gente vai ter aeronaves remotamente pilotadas com custo mais acessível, que vão ter uma autonomia de 4, 5, 6 horas aí de uma bateria, tá? E aqui, então, né, temos aqui, quem lembra, né, dos carros voador dos Jetsons, né, que é um desenho aí da década de 90, 80, que para mim ele remete muito o que a gente está vivendo hoje, né, na questão dos avanços tecnológicos que nós vivemos hoje, né. Então, hoje, o que a gente espera? Que a gente vai ter aí, então, entregas de serviços urbanos realizados com drone, né, uma maior disseminação da cultura da sua utilização na questão da agricultura de precisão, na inspeção e mapeamento de obras de arte e infraestrutura com torres e linhas de transmissão, uma maior utilização da defesa civil, né, porque igual aqui a gente vê que um drone, talvez com um peso máximo de decolagem maior, ele consiga até transportar uma pessoa que precise aí, né, de algum resgate mais emergencial. E a sua utilização em diversos aplicações aí dentro do conceito de Smart Cities, que é um conceito que traz aí, né, que faz com que os objetos inerentes numa cidade eles se tornem inteligentes, tá? Bem, com isso, eu encerro a minha explanação, né? Espero aí que vocês tenham absorvido bastante aí do conteúdo, né? Apresentado aí um pouco mais de 1 hora, né? E agora acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu vou encerrar a minha apresentação aqui, né? Parar de compartilhar a tela. E aí a gente pode partir aí para rodas de perguntas ou comentários, caso vocês queiram. Agradeço. Excelente, professor. Tem uma pergunta da Eufrásia no chat. Você consegue ler ou quer que eu leia para você? Seu microfone está mutado. Obrigado, Lara. A Eufrásia, então, diz o seguinte, muito interessante essa aula, professor César. Obrigado, Eufrásia. Tenho uma dúvida. Em termos de legislação, até que ponto a imagem feita por drone pode invadir a residência? Como, por exemplo, assim, sem autorização. Essa é uma dúvida, né, que todo mundo tem, né? E eu respondo o seguinte, de fato, né, um drone ele pode invadir o direito de privacidade da pessoa, né? E aí o que acontece? Se você precisa voar com drone em uma determinada área, né, o que eu recomendo? Vamos fazer a política da boa vizinhança? O que é a política da boa vizinhança? Olha, eu sou uma pessoa que trabalha com drone, vou precisar fazer um voo aqui, tal, né, e muito provavelmente em algum momento eu vou ter que sobrevoar sobre a sua propriedade. Pode ser, né, que eu venha adquirir as imagens, e essas imagens, pode ficar tranquilo que elas serão totalmente mantidas sigilosas, né, não vamos expor nada. Então, eu acho que, primeiramente, temos que pensar na questão da política da boa vizinhança, porque a legislação, ela não fala nada sobre isso, né, mas sabemos que existe aí, né, o direito de privacidade. E aí existe uma outra vertente, né, que é a questão da sobreposição da necessidade de um bem maior sobre uma determinada demanda, né, que é uma preocupação quando se realiza os voos de aerolevantamentos para a finalidade de mapeamento. Igual uma prefeitura contratou, né, uma empresa para fazer um voo sobre uma cidade para a questão de tributação ou regularização urbana, né? E aí o que acontece? Nesse caso, a prefeitura exerce uma soberania, né, sobre o direito, né,
da propriedade privada, o direito da individualidade, tá? Então, assim, isso é uma discussão, né, que não existe uma regra específica, mas existem algumas recomendações, tá? Não sei se eu consegui responder aí a sua pergunta, ô Eufrásia. Bem, temos aqui outra questão, deixa eu ver, o Julierme. O Julierme, obrigado por você prestigiar aí a minha palestra, tá? Fico muito orgulhoso aí de ter o meu colega de trabalho aqui, né? Amigo de trabalho, amigo e pessoal, né, de trabalho, onde nós atuamos juntos aqui no setor de agrimensura e cartografia. O Julierme, nós temos ideias aí para fazer alguns trabalhos juntos, né, Julierme? Se Deus quiser, logo, logo vamos conseguir aí fazer esse projeto juntos, tá bom? Acho que do chat era isso, ô Lara. Perfeito, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, boa tarde. O senhor falou sobre o Evo, né? O Evo 2, se eu não me engano, o drone. Qual o custo atual dele? Ele, assim, a forma mais simples, né? Porque parece que ele pode ser adaptado para várias coisas, né? Tem a parte térmica. Qual o custo, assim? É acessível? Como é que está? Isso tem no Brasil ou é importado? Como é que é? Olá, Marcelo, boa tarde. Obrigado aí pela sua pergunta, tá? De fato, ele é um equipamento que ele tem diversas possibilidades. Eu falo que ele é um coringa, né? Assim dizendo, né? Alguns modelos dele. Você pode acoplar diversos equipamentos, como a gente viu ali. Agora, sobre a questão de preço, eu não consigo lhe dizer, né? Porque como eu atuo diretamente na questão do ensino e pesquisa, né? E nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu não sei lhe dizer. Mas eu sei que o Brasil é possível de se encontrar pessoas aí que trabalham com a revenda dele, né? A empresa Guandaline é uma empresa da área de equipamentos topográficos aí para mapeamento, e ela tem aí, né, faz a comercialização desse equipamento. Então, sugiro, né, caso você tenha interesse, entrar em contato com essas empresas, né, e obter aí o orçamento, né, do kit que você precisa, né, que às vezes você não precisa comprar todos os acessórios que é possível acoplar. Então, você pode comprar algum ou outro ali que você vai, de fato, precisar, tá bom? Não, beleza, porque no meu caso eu trabalho com energia solar, né? Então, aquela questão ali da Câmera térmica. A câmara térmica me interessa, eu já tinha visto, mas aí eu achei interessante. Uma outra coisa, professor, eu cheguei um pouco atrasado aqui na aula, né? E eu não sei se o senhor chegou a falar sobre a questão dos treinamentos, né, que existem, por onde é que a gente pode começar, se tem alguma coisa que inicialmente pode ser feita online, como é que seria assim? Porque eu não tenho essa intimidade, né, assim, com o drone, por isso que eu resolvi participar para poder ampliar minha visão, né, sei das possibilidades, mas assim, não tenho, nunca dirigi um drone, nada disso, só tenho conhecimento das possibilidades, assim, né, mas nunca fiz nenhum treinamento com relação a isso, né, por onde é que a gente poderia começar? Não sei se o senhor já comentou alguma coisa assim. Bem, vamos lá. Não, eu não comentei, tá? É o seguinte, hoje existem vários cursos, né, de drone, de pilotagem de drone no mercado, né? Inclusive, alguns são online e alguns são modelo híbrido, né? E alguns são 100% presencial, né? Então, assim, você precisa ver, né, como você está começando a entrar nesse universo, né? Eu sugiro que, inicialmente, você busque um curso, né, online, primeira coisa, para entender, né, como que funciona, mesmo na teoria, tá? Num segundo momento, buscar aí um curso, né, para prático, né, que você consiga executar, né? Agora, se você for um pouco mais ousado, vamos assim dizendo, não tiver medo, né, você pode ter um modelo de drone, comprar um drone, né, e por meio desse curso online que você vier a realizar, você desenvolver as suas práticas sem a supervisão de alguém. Mas aí é aquela questão, vai um pouco da sua coragem, né, da sua confiança. Mas, para mim, né, o melhor modelo que funciona de um treinamento e um curso com drone
é um modelo presencial, né? Igual algumas escolas ofertam esse tipo de treinamento. Aqui no Instituto Federal, nós temos uma empresa, dentro do setor de agrimensura e cartográfica, nós temos uma empresa que é a empresa Júnior, que é a empresa Júnior de Agrimensura e Cartografia, que um dos produtos que ela oferta, né, é um curso de drone, que pode ser ofertado, né, presencial, né, mediante aí alguém se manifestar interesse, né, igual uma outra possibilidade, eu não sei qual região que você mora, é ficar atento sobre algumas ações aí do governo, né, igual semestre passado aqui, eu dei um curso por meio do Pronatec, que era de drone, era drone com impressora 3D. Foi um curso de 200 horas, onde os alunos aprenderam comigo toda a questão teórica, toda a questão de legislação, né, os primeiros passos, né, de pilotar uma aeronave. Eu até costumo dizer que existe o instrutor de autoescola, né, e aqui agora a gente tem um instrutor de drone, né, e eu atuo com isso aqui, onde eu pego o drone, vou com cada aluno individualmente ali, né, ensinando as manobras para que ele consiga se deslanchar, né? Porque tem muitos alunos que têm medo, né, de pegar o equipamento, por exemplo, equipamento com um determinado valor aí considerável, né? Eles perderem aí um pouco desse medo e conseguirem deslanchar, tá bom? Mas aí fica aí, ó, tenta buscar alguns cursos online, tá? E no segundo momento, tenta encontrar aí algum curso presencial que você consiga aí realizar. Alguns cursos são ofertados, inclusive, presencial por meio de imersão. Você vai no final de semana, você fica lá durante 24 horas, né, por esses 2 dias, aprendendo sobre drone, tá bom? É isso. Beleza, professor, obrigado. Por nada. Bom, sem mais perguntas, acredito que a gente já pode estar finalizando. Muito obrigada, professor César, professora Roberta, pela excelente explanação. Já fica um convite para os próximos, tanto participar como palestrante como ouvinte. Como eu falei, esse é o nosso evento mensal, nosso encontro mensal com os escritórios locais de inovação. Então, agora em setembro a gente vai ter mais um encontro. Pois não, professora? Antes de você encerrar, eu também quero agradecer a vocês aí da reitoria, né, também por oportunizarem a todos nesse momento, né, de encontros aí mensais com vários assuntos e também, e, em especial, ao César, né, com a disponibilidade dele com esse assunto de empreendedorismo e drones, né, que para mim foi muito instrutivo, diferente, né? Porque, embora eu seja da área técnica também, mas eu nunca pilotei um drone na minha vida. E assim. Já está convidada, Roberta. Qualquer dia desse ali, eu vou te chamar. Eu acho que quando eu ver os meninos lá com você, eu vou parar para ver como é que é esse negócio. Entra na fila ali que vai chegar a sua vez. Vai. É muito interessante, né? E a gente vê as possibilidades, como você apresentou, e a mais interessante é a criatividade, né? Quanta coisa a gente não para pensar um pouquinho das possibilidades que a gente pode aplicar. Às vezes tem ali uma ideia guardada e a gente pode fazer uma coisa nova, né? Diferente. Mas é isso, eu acho que foi muito enriquecedor esse momento, tá? E eu tenho muito a agradecer a você, César. Muito obrigada, viu? E a vocês também, todos que estavam aqui nesse momento. Obrigada. Eu que agradeço a Roberta aí pelo convite, ao pessoal da reitoria e a Lara, né, por realizar aí essas ações que são enriquecedoras, né, com diversos assuntos que eu já vi algumas temáticas, tá? E me coloco à disposição sempre que for necessário, e aos alunos aí por terem acompanhado, ficado até o final, né, e participado aí com algumas perguntas, tá bom? Caso alguém não tenha feito a confirmação da presença, o link está fixado para poder receber o certificado posteriormente. Mais uma vez, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora, e em especial ao professor César pela brilhante explanação. Um ótimo fim de tarde para todo mundo. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.